episódio do Web Terra Podcast. E o nosso convidado de hoje é o Tenente Coleque do Corpo de Bombeiros. Fim de ano se aproxima e com ele vem aí muitas ocorrências, aumentos de chamados, né? Muitas festas são feitas durante esse período. E com isso vamos conversar com o colegue, conhecer um pouco mais do profissional, da trajetória dele junto ao Corpo de Bombeiros e também saber dicas de prevenção de acidentes, de afogamentos e das ocorrências mais propícias para essa época do ano. Colegue, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, é um prazer ter você aqui. Conte para nós um pouquinho como surgiu o seu interesse em virar um bombeiro militar, como você teve esse desejo e a sua trajetória até os dias de hoje. Leila, é um prazer enorme participar com vocês desse podcast. Em relação ao meu ingresso no Corpo de Bombeiros, eu sou oriundo de uma família bastante assim, carente, né? Na época, quando eu era adolescente, já no ensino médio, no segundo grau, eu já aspirava, mesmo estudando, vindo da escola pública, eu estudei na escola normal, ali no segundo grau eu vi que através da educação que eu seria alguém na vida. Então, a partir daquele momento, eu já começava a ver os cursos, né, focar em passar no vestibular. E, na realidade, na época, eu passei no vestibular, com 17 anos, eu entrei na Unimontes. Além de bombeiro, eu também sou músico, né? Bacana! Com 18 anos, eu tentei um concurso da Polícia Militar e que, por causa de duas questões, eu não passei. Na época, paralelamente, surgiu o concurso do Corpo de Bombeiros, eu tinha um parente que era bombeiro, e aí também me interessei por esse concurso e, graças a Deus, eu obtive êxito. E em 2002, aos 19 anos, eu entrei na corporação. Muito feliz, né? Ali, menino Imagina. Muito inocente também. Sim. Entrei como soldado e, assim, para mim foi um motivo assim, de muita alegria e satisfação. Porque eu digo assim, quantas crianças, principalmente os meninos, né, que sonham com super-heróis, sonham em ser bombeiro, e a partir do momento em que você se torna um bombeiro, aquilo ali você começa a realizar, né, a viver aquele sonho. Eu me lembro muito bem, Leila, a primeira vez, como eu ainda era recruta, que a gente, quando a pessoa passa no concurso, ele é chamado assim de recruta, mas na verdade é um soldado de segunda classe. E a primeira vez que eu andei no caminhão do Corpo de Bombeiros, eu fiquei muito emocionado, né? Porque aqui, quando eu era criança, eu via os caminhões passando, eu admirava nos desfiles de 7 de setembro, a corporação desfilando. E ali eu, com 19 anos, andando na primeira vez no caminhão do Corpo de Bombeiros, eu sentia assim, muito feliz e alegre de estar realizando. Eu creio que não só o meu sonho, mas também como da minha família. Sim, com então certeza. Foi muito gratificante. Imagino. E durante esses longos anos, né, com certeza você tem muitas histórias bacanas para contar pra gente. Tem alguma alegre que toda vez que você lembra dela, você se emociona? Ou também tem alguma triste que você sempre fala, essa me marcou? Então, realmente, hoje eu já tenho 20 anos, né, de corporação, então é uma carreira muito bem escrita, Sim. né, mas com bastante experiência. Então, ocorrências assim, tem dezenas que a gente pode estar descrevendo aqui. Então, sempre tem aquela que a gente nunca vai esquecer de maneira assim, positiva, como aquela também de maneira negativa. Sim. Eu creio, Lila, que de maneira geral, as positivas, para alguém que é bombeiro, não há, assim, eu fico até emocionado em dizer, não há palavras, quando a gente, através assim, das nossas ações, em que Deus nos usa, eu creio isso, que Deus usa o bombeiro, para que ele, através de uma ação, de um desencarceramento, onde o bombeiro é fundamental, para a vida ou a morte de alguém. Sim. Então foram inúmeras as vidas. Eu me lembro muito bem, assim, recente, um dos plantões na Serra de Francisco Sá, o Corpo de Bombeiros de Francisco Sá atendia uma ocorrência de um capotamento, onde o motorista estava preso, muito preso, a cabine ficou toda amassada e ele estava ali protegido, né, o volante pegando no tórax, e eu era o chefe do plantão aqui de Montes Claros, saí para dar um apoio a essa ocorrência. E a ocorrência entrou meio-dia, eu saí sem almoçar. Nossa. E naquela ocorrência a gente corta um pedaço ali, corta outro, desparafusa, recebemos um apoio de um guinche, e o sol, e aquele calor. Depois de 2 horas, quando a gente conseguiu tirar aquele rapaz ali debaixo daquele caminhão, para mim não há dinheiro que pague
da satisfação ali, de que se não fosse nós, né, que fomos usados por Deus, com certeza, aquele rapaz ali que tinha filhos e não era daqui da região, poderia hoje, né, estar morto. Então, infelizmente, ou na verdade, felizmente, nós somos instrumentos usados por Deus. E isso, assim, eu fico emocionado quando eu falo nas diversas histórias. E, de maneira oposta, ocorrências, principalmente quando envolve crianças, não tem um bombeiro que não se emociona negativamente. Eu me lembro assim que já no início da minha carreira eu tive a infelicidade de atender 2 óbitos de crianças pequenas, né? Uma que foi aqui na Avenida Afonso Pena, em Montes Claros, e a outra no bairro Vila Atlântida, foram vítimas de atropelamento. É muito triste, né? Então, assim, talvez a ocorrência que mais marca um bombeiro negativamente é quando ocorre óbitos envolvendo crianças, de maneira geral. Imagino demais. Nossa, deve mexer muito, né? Com certeza. Já que a gente está falando dessa questão de acidentes de trânsito, na sua opinião, com a sua experiência, quais são as principais causas? Mecânica, falha humana? Leila, eu posso dizer tanto quanto bombeiro, como também motorista, né? Sim. Porque a gente também verdade. Dirige. Então, assim, o que a gente observa? Por que existem tantos acidentes? É comprovado que na grande maioria das vezes a causa ela é humana. Ou, de certa forma, assim, dolosa. Quando a gente fala dolosa, é aquele motorista que vai fazer uma ultrapassagem, que ele sabe que ele não tem a visão, ele acha que ele tem um carro muito potente, e aí ele arrisca. Ele não quer nem saber. E às vezes o cara tem um carro muito potente, como se fosse uma Ferrari, mas quando é um caminhoneiro, que ele vai fazer uma ultrapassagem, uma carreta, vai ultrapassar uma outra carreta num local proibido, e aí ele sai para a contramão, numa curva, e imagina, no sentido oposto, vem uma família. Pensa. Com uma família. A gente está cansado de atender ocorrências dessa forma. Então, assim, na grande maioria das vezes, né, é a imprudência. O motorista, ele não quer saber, ele joga para a contramão, dá seta e vai. E arrisca tanto a sua vida quanto a vida das pessoas que vêm no sentido oposto, que não tem nada a ver com isso. Outras causas que a gente pode estar denominando, né, colocando aqui, são a questão da negligência. Um exemplo, como que eu vou sair daqui para ir para Porto Seguro, para a praia? Eu tenho meu veículo e eu não faço a revisão do meu veículo. Será que os pneus do meu veículo eles estão em condições de pegar uma estrada? É período de chuva? Será que os amortecedores estão bons? A pastilha de freio? O próprio limpador de para-brisa. Porque se você estiver viajando e começar a chover e o limpador está ruim, ele não limpa nada, você vai estar colocando em risco ali as pessoas que viajam com você. Outra coisa, eu vou viajar cansada, a pessoa vai viajar cansada para uma viagem longa, então ali ele corre o risco de adormecer e se envolver no acidente. Então tem tanto a questão da imprudência como também da questão da negligência. Então, da grande maioria dos acidentes que a gente vê, você não tem noção do que um bombeiro, dos acidentes que um bombeiro presencia durante a sua carreira. São muitas mortes, são tragédias, né? Então, assim, na grande maioria é a população. E eu aproveito essa oportunidade, né, eu vou falar direto aqui aos nossos espectadores, né, que pense bastante, né, reflita nessa mensagem que um bombeiro está trazendo para vocês. Seja prudente, respeite a sinalização de trânsito, ame a sua vida, ame a vida das pessoas que não tem nada a ver, que também utilizam ali aquela via, porque a diferença, Leila, de você andar a 160 ou a 110 ou a 100, não é a velocidade que faz a pessoa chegar mais rápido a um destino, é a velocidade média. O que é a velocidade média? De certa forma é assim, quanto menos eu paro, eu vou chegar mais rápido ao destino. Então, repara para você ver, um caminhão que ele vai ali a 80, 90, mas ele para pouco. Às vezes a pessoa corre, faz ultrapassagem, para no posto para lanchar, para ir ao banheiro. Depois ele vai ultrapassar o mesmo caminhão. Então é importante que os nossos espectadores obedeçam a sinalização, façam as revisões dos seus veículos, né? E assim, que sejam mais prudentes. Hoje nós estamos tendo carros cada vez mais velozes, carros turbos. Isso aí faz com que as pessoas, né, ficam mais
vontade de imprimir verdade. velocidade. E como que está a situação das rodovias? Existem buracos, né? Uma dica que eu dou para os nossos, os que nos acompanham essa entrevista, Sim. é utilizar o GPS para você prever uma curva, para você prever como é que está o trânsito, né? Isso é bom. Antes de pegar viajar, olha como que vai estar a condição do clima do dia seguinte, se vai ter muita chuva. Isso aí são fatores que nós, como bombeiros, utilizamos, né? E pode ser bastante útil para o pessoal. Com certeza, né? E eu já deu dicas valiosas aqui, né? Para o nosso público, isso é muito bom. Essas dicas valem também para quem vai andar na cidade? A questão da consciência, porque às vezes as pessoas saem de festas, bebem, né? Pega ali, tem o costume já com volante e tal, não tem problemas, bebe e causam acidentes também. Na cidade também é muito comum, né? O número de ocorrências de acidentes relacionado ao trânsito. Exatamente. Na cidade a gente tem, você citou um ponto bastante sensível, né? Se a gente perguntar para 10 motoristas que fazem uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, eu não bebo. Que bom. Mas se a gente perguntar para 10 motoristas que fazem uso de bebida alcoólica, se eles vão em festas, e aí, no retorno de formaturas, retorno de eventos, será que eles dirigem? A resposta eu não vou dar. Deixa aí para a consciência de cada um. Então, isso vai contribuir significativamente para o aumento das ocorrências. A gente tem observado que Montes Claros constantemente tem caído veículos nos canais. Pois é, sim. Avenida Sanitária. Foi um comentário que a gente fez recentemente mesmo. Vicente Guimarães. Não estou aqui colocando a causa, né? Sim. Mas ali, se o motorista estivesse devagar, ele teria caído. Faz sentido. Né? Então, assim, a gente sabe os efeitos do álcool, né? No reflexo, os reflexos ficam mais lentos, as pessoas ficam mais, às vezes, assim, também mais aceleradas também, né? E um fato, Linda, que é importante a gente chamar a atenção, são para os nossos motociclistas. Com os novos tempos, surgiu muito o sistema de delivery, né? Sim, verdade. E a gente observa assim, muitos motociclistas, né? Talvez por produtividade, eu não sei dizer o porquê, que esse pessoal gosta de andar correndo. Não precisa eu estar falando aqui, qualquer um a gente vê. É comum as pessoas não obedecer o sinal vermelho. Sim. Então, tudo isso faz com que o trânsito ele fique mais agressivo. Então, exemplo, se você se acidentar de moto com a 40 por hora, a 60 por hora, é uma coisa. Você acidentar 80, 90, é totalmente diferente. Então, assim, os números de acidentes envolvendo motociclistas, com o serviço de delivery, que hoje nós temos, talvez a maioria dos comércios, principalmente os comércios envolvendo restaurantes, utiliza, então tem aumentado. Verdade. Justamente assim, aí eu quero chamar também os motociclistas, né? Para esse ponto. Gente, tenha mais cuidado, porque você pode se envolver em um atropelamento, você pode ser a sua vítima, e lembrando que a motocicleta ali não tem nada para proteger. Verdade. Então, dentro da cidade, a gente tem observado assim, as pessoas também mais agitadas, mais nervosas, estressadas justamente, né? A gente às vezes assim, a gente flagra algumas discussões entre motoristas que a gente fica abismado, né? Sim. Um mandando o outro beber água, e que são palavras que a gente, né, não convém dizer aqui. Isso torna o trânsito muito agressivo. Então, pedir o pessoal para, né, calmar, contar até 10, respirar. Trânsito é coisa séria, né? Trânsito é coisa séria. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros, né, na verdade, assim, Lila, as pessoas chamam o Corpo de Bombeiros justamente para situações que elas não conseguem resolver. Sim. Quando a situação já saiu totalmente fora do controle. Então você chama o bombeiro para um incêndio, para um afogamento, para acidentes, para vítimas presas às ferragens, muita coisa. Captura de animais silvestres, captura de animais agressivos. Então, no momento em que você chama o super-herói, né? Sim. Assim, alguns chamam, não é super-herói. Nós somos pessoas, né, treinadas, capacitadas para dar uma resposta, né, para servir a sociedade. Sim. Mas no momento em que você precisa do bombeiro, normalmente não é para coisa boa. Sim, normalmente são para tragédias, né? Sim. E nosso intuito é o quê? Trabalhar, ao contrário, prevenção para que as ocorrências de atendimento, que elas diminuam, que nós tenhamos menos acidentes, menos incêndios, né, menos tragédias. E aí
A gente hoje na corporação, a corporação no geral já tem essa visão de que quando se trabalha a prevenção, você consegue diminuir as tragédias. Então hoje é o foco da corporação, trabalhar a prevenção. Muito bem. Tenente, você citou aí algumas causas, alguns chamados externos, né, que vocês têm com frequência, mas também tem aqueles acidentes domésticos, né, aqueles que ocorrem dentro de casa. Quais são os mais comuns que vocês recebem? Envolvendo crianças e idosos. Período de férias é muito comum os acidentes domésticos. Por quê? A criança ela não vai na escola, ela não está ali em casa o tempo inteiro. A criança, ela é muito curiosa. Sim. Ela tá no... Quem nunca foi criança? Exatamente. Todos nós somos crianças. Então você quer descobrir o que aquele objeto faz. E você... É comum crianças ir, né? As criancinhas com o dedinho lá na tomada. Verdade. Então, assim, a gente alerta os pais, principalmente período de férias. Redobre a atenção com as suas crianças. E quais as dicas que a gente dá? Para que os pais limitem que as crianças não brinquem nas cozinhas. O local que mais acontece acidente, infelizmente, é nas cozinhas e queimaduras. Sim. É comum ali a mãe, na correria do dia a dia, tá com a panela ali fritando alguma coisa, ou então fervendo uma água, etc. E o cabo da panela voltado para o lado de fora, sem querer, alguém passa, esbarra, aquele líquido vai esbarrar em alguém. E normalmente é nas crianças. Acesso a facas. A gente orienta também para que os pais, né, não deixem de fácil acesso os produtos químicos, como água sanitária, cloro, sabão em pó, porque a criança ela não sabe o que tem ali. Não tem essa maldade, né? Esse conhecimento. Você já viu aquelas pessoas que vendem aqueles desinfetantes coloridos? Sim. Não é chamativo? Rosa, tem umas cores assim. Uma criança de 3, 4 anos não sabe. Ele vê ali. Um dia ele vê uma Fanta. Sim. Um Guaraná. Ou então um refrigerante de laranja. No outro dia ele vê um negócio rosa, né? Um vidro de rosa. Deve ser um refrigerante de um sabor diferente. A criança, ela é natural. Sim, assim, verdade. Ela é pura. Então, a gente alerta para isso. Verdade. Produtos químicos tem que estar longe. Muito cuidado com quinas dentro de casas, né? As facas longe. Cuidado demais com as churrasqueiras. E os idosos. Muito comum quedas de idosos em casa. Vai chegando a idade, o idoso ainda, talvez a mente ainda está muito ativa, mas o corpo já não consegue responder mais. Verdade. Quedas em banheiros. Então é importante que se a pessoa tem na sua casa algum idoso, que comece já a observar, mas será que não seria interessante estar colocando ali aquelas bases dentro dos banheiros? Por que eu chamo a atenção para o banheiro? Escorregadio. Verdade. Né? Então o idoso vai tentar ensaboar ali o pé, é muito comum. Escorrega, cai, fratura de fêmur. Os ossos já não têm mais a mesma resistência. Sim, com certeza. Então no banheiro, começa a pensar, quem não tem, que tem idosos em casa, colocar aquelas barras que é comum em banheiros para pessoas com deficiência física, né? E ter um pouco de atenção com escadas, degraus, né? Assim, até uma dica, a pessoa às vezes constrói as casas aí com arquitetura um pouco diferente, mas amanhã essas pessoas também serão idosas. Exatamente. Então tem que ter já pensando nesse ponto que é importante também para evitar os acidentes domésticos. Verdade. Ainda aproveitando essa questão de crianças, vocês devem receber muitos chamados, né? Eu gostaria de saber, Tenente, sobre os chamados de engasgo, principalmente com recém-nascidos. É muito comum? É muito comum, porque principalmente, né, o recém-nascido, no momento da amamentação. Às vezes é um fluxo muito grande, né, ali da mãe. Sim. E o bebê, ele não consegue absorver, ou seja, ingerir aquela quantidade ideal e acaba, em vez de ir para o estômago, indo para o local, né, para os alvéolos, onde a gente respira. E acontece o engasgo. Muito comum, principalmente em recém-nascidos e crianças mais novas. E aí a nossa orientação para os pais, porque o que acontece? Quando ocorre esse tipo de fato, né, as mães, é natural que elas se desesperem. Então a orientação é o seguinte: tenha sempre alguém que vai saber fazer o procedimento correto. E qual que seria ele? No momento,
a gente orienta a ligar para o Corpo de Bombeiros. Sim. Por quê? Porque o teleatendente, a pessoa que está lá, né, os bombeiros que estão lá no COBOM, que é os teleatendentes, eles vão orientar a maneira correta que deve ser, o que deve ser feito. Sim. Então ali, normalmente o bombeiro vai pegar, né? Na verdade, assim, o bombeiro vai orientar uma segunda pessoa, porque a mãe, normalmente, a mãe fica tão desesperada, em praticamente todos os casos, a mãe não consegue falar o que está acontecendo, porque ele é o seu filho que está. Né? É muita emoção, É né? muita emoção. A gente pede, passa para alguém, o pai, um vizinho, e aí a gente orienta a ligar para o Corpo de Bombeiros e o bombeiro vai orientar, né? Porque ali há um procedimento daquela pessoa, na maioria das vezes resolve, pegar, sugar a boquinha e o nariz, porque ali talvez é só um líquido que está obstruindo a passagem de ar. E aí, se ficar muito tempo obstruído, pode haver, né, a falta de oxigênio no cérebro e trazer algumas consequências, né? A asfixia da criança. Sim. Então, a gente orienta, né, que sugue o nariz e a boquinha, mas não deu para fazer isso. Então, existem alguns procedimentos, né, que é virar o bebê, a gente coloca o bebezinho para par com a cabecinha mais baixa do que o tronco, né? Sim. Eu vou utilizar aqui meu celular como se fosse um exemplo, né? Okay. Coloca a cabecinha aqui mais baixa do que o tronco, vira o bebezinho de cabeça com a barriga para baixo. Sim. A gente até orienta que a pessoa possa se ajoelhar, né? E apoiar o braço esquerdo na perna esquerda. Facilita mais? Facilita, porque dá segurança, né? Aí, dá 5 tapinhas, né? A gente fala taponagens. Esse tapinha, ele não pode ser forte nem fraco, ele tem que ser médio. E aí, a pessoa que vai fazer esse procedimento, ela tem que avaliar. Entre as escápulas, no meio das escápulas, como se fosse dessa maneira, ó. Porque isso, exatamente, com essa parte aqui, ó, nas costas ali, entre as escápulas, 5 pancadinhas, né? Isso é como se tivesse simulando uma tosse. O objetivo é para tentar desobstruir as vias aéreas. Então, deu 5 tapinhas, depois volta com o bebê com o rosto virado para a pessoa e vai observar se a criança não chora, se ela não tosse, que chorou e tossiu, já desobstruiu, já é alguma coisa. Em contrapartida, o bombeiro já mandou a ambulância. Ah, que bom! Para aquele local, eu tô aqui já imaginando. Porque assim, você pensa bem, se você tem um filho e você tá com seu filho sem respirar 2 minutos, é uma eternidade. Imagina. Então, nesse momento em que o bombeiro está lá do outro lado, orientando como que deve ser feito esse procedimento, a ambulância vai deslocar até a casa da pessoa para fazer uma avaliação geral, e na maioria das vezes, na verdade, todas as vezes que a gente desloca até a casa, a gente conduz a mãe, o RN, né, o recém-nascido, para uma avaliação médica no hospital. E aí também tem um procedimentozinho que, se não resolveu os 5 tapinhas, com os 2 dedinhos, né, também na altura entre os mamilos, fazer as 5 massaginhas e repetindo esse procedimento até o bebê voltar a chorar, tossir. Né? A maioria das vezes dá certo. Na grande maioria dá certo. E assim, é muito emocionante, né? Quando a gente vê o bombeiro que consegue salvar a vida é muito comum. Muito comum. Que bacana, viu? Agora, outro chamado, outra ocorrência também, que é bastante comum nessa época de fim de ano, são os afogamentos, né? É um período que todo mundo está de férias, tem muitos feriados prolongados, as pessoas querem ir para rios, cachoeiras, né? E o chamado aí, em relação ao Corpo de Bombeiro, aumenta, né? Com esses casos de afogamentos. Quais são as principais causas, na sua opinião? Nós podemos dividir... Vou dividir esse assunto em 2 tópicos. Afogamento nas residências, nos clubes, nas casas. Então, para aquelas pessoas que possuem piscinas, é muito importante que aquela área ela seja isolada. E aí existe grades, né? Eu vou isolar minha área. Se você tem criança... É necessário, né? É necessário isolar. Que coloque as grades, os portões, ou mesmo alguma proteção que impeça as crianças pequenas para que elas não tenham acesso a essas piscinas. Eu já fui em ocorrências envolvendo isso, envolvendo piscinas, né? E na maioria das vezes são nas casas que possuem piscinas. Nos clubes, acaba que os clubes
Hoje a grande maioria possui os seus salva-vidas nos dias de maior movimento nos clubes. Mas a nossa orientação para as residências é cuidado, não só com piscinas, bacias, porque a criança pequenininha ali, ela pode emborcar, acaba caindo, né? E ela não tem muita noção do perigo. Então, é o primeiro ponto. Sim. Já o segundo ponto é os afogamentos nos nossos balneários. Sim. Onde que seriam? Nas cachoeiras, nos rios. Então, o que eu poderia dizer a respeito desses afogamentos? Primeiro, existem as épocas que são mais comuns, que é a época do calor, época de férias, onde as pessoas procuram os balneários para se refrescar. É normal. O que a gente observa, assim, quais são as características? Pessoas que muitas das vezes, Leila, não conhecem aquele determinado local, e aí a pessoa fala assim, a pessoa decide entrar, até por falta de conhecimento. Então a gente orienta, se você não sabe nadar, ou se a pessoa não sabe nadar direito, não entra num local desconhecido. Uma coisa muito diferente é você saber nadar numa piscina. Piscina é toda água transparente, Sim. ali tudo bonitinho, cheio de pessoas, tem a borda, você vê o fundo. Uma coisa é você nadar no Rio São Francisco. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já foi no Rio São Francisco? Não. O Rio São Francisco, ele tem uma característica que é comum dos rios assim grandes, que é assim, que a gente dá o nome de bancos de areia. O que é um banco de areia? No decorrer do ano, vai mudando assim, tem época que o rio está cheio, tem época que o rio está vazio. Sim. E aí as areias, aquela areia, ela vai mudando, os bancos vão, às vezes o rio baixa, num local que o ano passado era fundo, nesse ano tem um banco de areia que você vai quase caminhando da margem, quase a metade do rio andando. Nossa. A gente pode dar um exemplo aqui, ó, banco de areia, a gente, no nosso cenário aqui, essa mesa aqui, Sim. a gente tem um banco de areia, a pessoa está caminhando, sem mais, sem menos, acaba o chão ali e tem um buraco. Nossa. Só que como a cor da água ela é turva, você só vê a superfície do rio. E a superfície do rio é como? Que perigo. Ela é plana. Ela é plana. Você acha assim, não, você imagina uma piscina. Ah não, ali a superfície é tudo. Só que você está caminhando no banco de areia sem mais, sem menos. Tem um buraco ali, às vezes tem 4, 5, 10 metros de profundidade. Nossa. Então a pessoa tá beleza, ou então tá rasinho, a pessoa dá um passo a mais e cai no canal, no local ao fundo. Então, na maioria das vezes, são pessoas que não sabem nadar e acaba se afogando. Em cachoeiras, tem muito perigo que a gente pode descrever aqui, que são as pedras. São locas, a pessoa está nadando ali, a correnteza é muito forte, a pessoa pode ser levada para um local fundo, a pessoa começa a afogar, ela não sabe nadar direito e acaba se afogando e sendo mais uma vítima fatal. Verdade. Um fato muito importante que eu gostaria de chamar a atenção é um fenômeno chamado cabeça d'água. Poxa vida, mas o que é a cabeça d'água? Então, num determinado dia, eu vou dar um exemplo, né? Os amigos, os banhistas vão para uma cachoeira. Então, você está ali numa cachoeira bacana, etc e tal. Só que essa água, ela vem de um determinado ponto. Confere? Sim. E aí, lá na cabeceira desse rio, que lá embaixo é a cachoeira, a pessoa não olhou a previsão do tempo. E aí, choveu bastante. Nossa. Para onde que essa água que choveu, ela vai? Ela vai para a calha do rio, que é a cachoeira. Sem mais, sem menos, imediatamente, de maneira assim muito rápida, o volume da água que desce nessa calha, que é a cachoeira, vai fazer elevar. E a gente pode buscar no YouTube, na internet, casos de pessoas, várias e várias vítimas fatais, que morreram por causa desse fenômeno chamado tromba d'água. Que a pessoa assusta. Aí qual é a dica de prevenção? Sim. Observe se, né, sempre para cima, se começa a vir folhas. Né, se a água começa a vir suja demais, vir folhas. Olhe sempre a previsão do tempo, naquele dia que as pessoas vão para a cachoeira. Evite pular de pontas, porque você não conhece ali o que tem, que pedra que tem ali. Pode ser que a pessoa pule, bate a cabeça, pode sofrer uma lesão raquimedular, pode ficar paraplégica, tetraplégica. Então, faz um favorzinho também, acesse o site do Corpo de Bombeiros, olha as dicas, pô, eu vou para a cachoeira. Quais são as dicas?
www.bombeiros.mg.gov.br, porque talvez a pessoa não vai lembrar o que eu estou dizendo aqui hoje. Sim. Opa, o que o bombeiro diz aqui? Um fato, Leila, que poderia salvar muitas vidas. Os afogamentos em rios, muitas das vezes a gente vê assim, uma pessoa morreu tentando salvar outras. Acontece. 2 pessoas morreram tentando salvar outras. Então é o seguinte, se eu vou para um rio se eu não conheço, preferência, coloque alguém que saiba, que conheça aquela área. Que aquela pessoa vai orientar. Pessoal, aqui é legal para banhar. Nesse outro local é fundo, é perigoso. Já é um ponto. Outra coisa, sempre tenha próximo nas margens, antes de adentrar na água, objetos que possam flutuar. Porque se alguém começar a afogar, você pode jogar um objeto. Sim. Pô, mas que objeto que seria esse? Vou dar um exemplo. 2 garrafas PET com a corda. Olha Se a pessoa, eu te garanto, que se a pessoa não sabe, ela não sabe nadar. Se eu jogar para ela 2 garrafas PET vazias, ela não vai afundar. Não vai afundar. Ela vai ser levada para a correnteza até ir para as margens. Eu tenho uma corda, eu tenho um pedaço de pau, várias coisas que podem ir salvar as vidas. Mas principalmente a questão assim da prudência. Sim, verdade. Evite entrar na água se você fez uso de bebida alcoólica, porque, como a gente diz, na mesma maneira dos acidentes, os reflexos, eles ficam diminuídos. A pessoa perde a força, a pessoa vai acabando de comer e entra dentro da água. Então não é recomendável. Sim. É recomendável que espere um pouco, fazer a digestão. E outras dicas, né? Que a gente pode aqui estar falando, mas principalmente, pessoal, consciência. A gente tem visto aí, recentemente, né? No Rio Pandeiros. Sim, infelizmente, em Januária. Em Januária. Nós tivemos em Montes Claros há mais ou menos, né, uns 20 dias, de um jovem que morreu afogado na lagoa ali do Interlagos. É comum, de vez em quando, ocorre. Tem uma lagoa ali também próximo à Serra, Pedreira, que o pessoal sempre vai, tira foto. De vez em quando o Corpo de Bombeiros está indo lá tirar alguém que morreu afogado. Triste. Então, bastante cuidado aí, porque é muito ruim. A faixa etária dessas mortes por afogamento muito baixa. Olha só. Varia em torno aí de 25 a 40 anos. Então, são os nossos jovens. Engraçado, você citou aí o Rio São Francisco. Infelizmente, também recentemente, uma criança também se afogou lá, né? O Rio São Francisco, assim, tem de tudo, né? Imagina. Tem de tudo. Você fala assim, de ocorrências que me marcaram. Eu não vou lembrar o ano, se foi 15 ou foi 16, mas eu tive, infelizmente, eu estava numa ocorrência em que 5 crianças morreram afogadas no município de Januária. Nossa, município de Januária. Que forte. Essas crianças foram com a família, estavam no banco de areia. O banco de areia é como se fosse uma praia. A prainha, a famosa prainha. Aí, uma começou a afogar, a outra foi tentar salvar e foi puxando. Nossa. 5 crianças morreram afogadas. Isso deu uma repercussão. Na época, eu me lembro que veio o pessoal de emissoras grandes de televisão cobrir esse fato em Januária. Então, é comum, por isso que a gente pede os pais assim, fiquem alerta com as suas crianças. O principal responsável pela criança não é o salva-vidas, não é o vizinho, não é. Porque é o seguinte, você ir para um passeio, sair de férias, ou quer seja no mar, ou num balneário qualquer, num rio, com a sua família, e um dos membros da família, uma criança, voltar num caixão por irresponsabilidade dos pais, que às vezes ele transmite aquela responsabilidade para terceiros, ou simplesmente deixa as crianças livres. Isso é muito triste. É muito triste. Então eu falei aqui pesado, é justamente para tentar. Exatamente, sim. Para tentar assim, comover as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, né? Então, assim, bastante cuidado. Eu mesmo tenho as minhas filhas, tenho 2 filhas, e desde pequenininhas elas fazem natação. Bacana, então, assim, quando eu vou para um local, não que eu deixo elas assim, mas eu tenho, assim, a tranquilidade. Sim. Claro que nós estamos com elas, mas elas nadam assim. Que legal. Fazem natação há mais de 7 anos. A mais velha tem 10 anos e a mais nova tem 8 anos. E as 2 nadam. E nada que é uma beleza, Que né? maravilha. Para aqueles pais que têm condições, a gente orienta, né? Que coloquem seus filhos na natação, porque amanhã a gente vai precisar, né? Um adulto. Eu fui quando eu entrei no bombeiro, vou aproveitar o gancho. Eu não sabia nadar. Então eu tive muita dificuldade para me formar. Eu tive que pagar aula particular e tudo, nadava muito mal.
E na corporação eu consegui aperfeiçoar Que bom. a minha técnica. Mas as minhas filhas, se uma das duas decidirem ser bombeiras, elas vão nadar assim, muito bem. E para aqueles pais que às vezes não têm uma condição financeira, a gente... Existem alguns programas sociais, eu fiquei sabendo que da prefeitura já voltou, aqui na Praça de Esportes, eu não sei se no Sesc, Unimontes, são preços mais acessíveis, né? Verdade. Mas é muito importante, quem tem certeza. a oportunidade, eu aconselho a colocar os seus filhos para aprender a nadar. Que bom, aí, ó, uma dica importantíssima, né, valiosa. Aproveitando ainda, falando sobre as questões dos chamados, Tenente, sobre incêndios em residências na cidade de Montes Claros, é um fator ainda comum? É um fator que, comparado a outros anos, houve uma redução? É um fato, assim, muito comum. A gente não vai adentrar a questão de dados, Sim. Mas, enfim, o bombeiro sempre está atendendo a ocorrência de incêndio em residências. Infelizmente, às vezes, com vítimas fatais. Nossa. Que é uma ocorrência, assim, que choca muito o bombeiro, você chegar numa residência e ter alguém carbonizado. Nossa, imagino. É muito ruim. Mas, enfim, o que nós podemos trabalhar? Dicas de prevenção para a população. Como que eu vou reduzir? A gente observa o seguinte, comum, pessoas esquecer, aí chega cansado de serviço, ou então a pessoa faz uso de bebida alcoólica, coloca uma panela para esquentar, esquece a panela. Sim. Ali a pessoa adormece, ou então sai para fazer duas coisas ao mesmo tempo, e a panela começa a esquentar, pega fogo, inicia-se um incêndio na cozinha e alastra para casa. É muito ruim. Então, assim, atenção, se você vai mexer no fogão e se a pessoa vai passar roupa, evite fazer duas coisas ao mesmo tempo. As causas mais comuns. Tá passando roupa, esqueceu o ferro ali, o ferro começa a esquentar, esquenta da maneira a pessoa se distraiu, começa um incêndio na roupa e alastra para a casa toda. E na cozinha. A maioria das vezes é o quê? Esqueceu a panela ligada. Verdade. E aí começa o incêndio, passa, e muitas das vezes, né? Imagina só, o bombeiro está aqui no centro, né? Você acha que uma ocorrência... Vou só dar um exemplo. No bairro, o bombeiro está no centro, no bairro Independência, ou então lá no bairro Bituruna, o bombeiro vai para ocorrência de incêndio com um caminhão. Quantos minutos você acha que para um caminhão conseguir vencer o trânsito, o congestionamento e chegar nos bairros mais distantes? Vai demorar. Então, por isso, assim, atenção, muito cuidado. Eu chamo a atenção também, outro fator é o seguinte, quando for trocar o botijão, substituir, observe a data de validade da mangueira e dos registros. Os dois têm a data de validade de 5 anos e é muito importante que a pessoa não economize os R$70 da mangueira, do registro. Porque a gente observa assim, a pessoa às vezes tem um registro ali e fica 5, 10, 15 anos. Não vou comprar outro registro. Ele é de metal e não troca. Aquilo ali tem a validade de 5 anos, comprovada pelo Inmetro. Aí a pessoa vai comprar um registro. Suponhamos que o original seja R$50. Mas o do Paraguai, o Xing Ling, é 25. E não tem o selo do Inmetro. Olha. E aí, do 50 a 25? Ah, vou de 25. Entendeu? Aí, e ainda acha que tá fazendo vantagem. vantagem. Tá fazendo vantagem. Então, o material, a qualidade é ruim. Você olha para o material, você vê assim, como é frágil. A mangueira é 5 anos, porque ela resseca, ela pode... Sim. Aí a pessoa deixa a mangueira... 5 anos, ela deixa 20, 25. Meu Deus. Não vou nem falar, porque eu falo com propriedade do que a gente vê os incêndios. Outro ponto, vai trocar o botijão, aproveita e fala com o trocador. Fala assim, vê, tá na data de validade? Já aproveita e vê e compra. Sempre adquirir em casas credenciadas e com o selo do Inmetro. Isso é muito importante. Outro fator assim, muito comum é que é aquela presilha que prende a mangueira no registro, que é o regulador de pressão, né? É muito comum o trocador deixar aquilo ali frouxo, a pessoa mesmo vai fazer a substituição do botijão, deixa frouxo, chega lá, vazou e provocou um incêndio. É ruim, é triste, o bombeiro às vezes vai na casa de uma pessoa ali. Quando a casa da pessoa que tem seguro, que tem dinheiro, é ruim, mas a pessoa tem recursos para... Quando a casa de pessoas carentes, que você queima ali roupas, os mobiliários, a pessoa perde a casa, é muito triste. Deus, imagino. Então, os incêndios, eles ocorrem
a gente vê, né, de vez em quando o bombeiro está atendendo e ficam essas dicas. Começou um princípio de incêndio, imediato assim, liga para o Corpo de Bombeiros. Uma dica muito importante, viu, Leila? Se um incêndio, uma casa, supomos uma casa de 4 cômodos, Sim. o incêndio ele já saiu de controle e a pessoa está dentro da casa, se possível, fecha as portas que estão sinistradas, supomos que está num determinado quarto. Sim. Não, a pessoa não vai conseguir ali fazer mais nada, o bombeiro está a caminho. Então faz para nós um favor, quem nos assiste, fecha, se possível, as janelas e aquele cômodo. Por quê? Porque o incêndio ele vai estar confinado naquele ambiente. Você já viu uma experiênciazinha da vela no copo? Já sim. O que acontece quando você coloca o copo na vela? Abafa, né? Abafa e apaga o fogo. Por que apaga o fogo? Porque consome o oxigênio. Quando eu fecho um quarto, as portas e as janelas, vai pegar fogo, vai, mas ali vai chegar vai chegar um tempo em que o oxigênio presente naquele cômodo ele vai acabar. Sim. Vai se transformar em gases, né, tóxicos, mas ele vai acabar. Acabou o incêndio, a tendência acabou o oxigênio, a tendência é que o incêndio, ele auto-extermine. Enquanto isso, o bombeiro já chegou na casa. Verdade. E vai fazer o combate. Não pode abrir de maneira nenhuma, gente. Não abra as janelas e não abra as portas, porque você vai estar fornecendo oxigênio para o fogo. É interessante, talvez a maioria das pessoas não saibam. Para você ter o fogo, você precisa de 3 fatores básicos. Um que é o calor. Sim. Como que é esse calor? É o início, né? Um isqueiro, um fósforo, um é um calor. O outro é o comburente, que a gente dá o nome de oxigênio. E o outro é o combustível. O que é o combustível? Tudo aquilo que queima. Sim. Então, se eu estou ali num quarto, está queimando uma cadeira apenas, e se ao lado da cadeira tem um colchão, e se eu tirar o colchão, só vai pegar fogo naquela cadeira. Se eu deixo junto, vai pegar fogo. E se eu fecho aquele cômodo, vai chegar um certo ponto que o oxigênio vai ser todo consumido e as chamas irão, em algumas situações, né, irão se apagar. Então são algumas dicas importantes que a gente deixa para as pessoas que nos acompanham para estar seguindo, né? A gente não quer que tenha incêndio na casa de ninguém, mas se ocorrer, essas dicas elas são bastante importantes. Às vezes, no momento de desespero ali, a pessoa quer salvar os móveis, os bens que tem, né? E acaba gerando fatalidades, né? Esse ponto é muito comum. Muito comum. Uma outra dica que são tantas, né? Que não dá tempo de dizer todas. Ocorreu um incêndio. Gente, a sua vida é o bem mais precioso. Verdade. Os bens materiais você consegue comprar, adquirir. Sim. Né? Mas começou um incêndio, vazamento de gás, desliga o relógio. Porque se houver grande concentração de GLP, que é o gás de cozinha, dê um exemplo. Vazou gás na cozinha. A cozinha está totalmente fechada. O que nós falamos que para ter um incêndio, o que precisa? 3 fatores. Oxigênio, fogo e o combustível. Então eu estou na cozinha, tem combustível, está vazando gás, tem oxigênio, só está faltando fogo. Aí a pessoa, sem saber, entra e acende a luz. Nossa. Ou então a geladeira liga naquele exato momento. Vai ocorrer uma explosão. Imagina. Então, em casos de vazamento de gás, desligue o relógio, corre, desliga o relógio. E aí, nesse caso, se não houver fogo, né, é bom abrir as portas e janelas para que esse gás, o GLP, que ele possa sair e evitar aí uma explosão. E só reforçando, gente, a sua vida é o seu bem mais precioso. Morreu uma vez, pelo menos que a gente saiba, não tem como voltar, né? Então, é a nossa dica muito valiosa. Valiosíssima, por sinal. E após falar de tantos desastres, né? Tantas informações aqui que infelizmente acontece com frequência, vamos falar de uma coisa boa agora. O concurso, né, dos bombeiros já se aproxima aí. Você pode falar um pouquinho pro pessoal, porque muita gente se interessa com certeza nesse assunto. Sim, claro. É a oportunidade, né, gente? Sempre o pessoal, a gente que é bombeiro, o pessoal pergunta, e aí, quando que vai abrir o concurso público? E a hora é agora. E eu chamo, né, a atenção que é o último concurso que vai ser exigido o nível médio. A partir do próximo já é nível superior. Então tem alguns requisitos. Eu vou pegar uma colinha, né, que são bastante informações. Então, esse concurso, ele vai ter para alguns cargos diferentes.
Para o CFO, o CFO é a pessoa que vai ser oficial, que ela faz ali o curso preparatório, né, a formação, e após formada a pessoa é tenente, que é o cargo que eu ocupo. Então é um concurso mais difícil, o número de vagas é menor, que são apenas 21 vagas, e a remuneração após formado, na remuneração inicial é de R$ 7.175. Isso bruto, viu, gente? O valor da inscrição é R$ 220. Então, só lembrando, são apenas 21 vagas. E essas vagas, Leila, aí o pessoal fala assim, mas e aí, mulheres, qual a quantidade de vagas para as mulheres? Deixa eu olhar aqui também a minha colinha. Para o CFO, são apenas 3 vagas para as mulheres e 18 vagas para os homens. Então, uma mulher que consegue entrar no bombeiro, que esse pouco de vagas, a gente tem que bater palma. É verdade. Tem que tirar o chapéu, porque é muito difícil. Imagino. Aí são o CFO, 21 vagas. O CFSD é o concurso de soldados. Soldados são mais vagas. Gente, olha aqui, 324 vagas. Pensa bem, pessoal, os concurseiros aí. Concurso com 324 vagas é muita vaga. Né? O salário inicial, 4.360 e o valor da inscrição, R$ 101. Então, para as pessoas que estão estudando, o melhor é que esses dois concursos, de oficial e de soldado, as datas são diferentes. Então, a pessoa, aí já vai o bizu. O que é o bizu? É um palavreado que a gente fala no meio militar. É uma dica muito valiosa. Faça para os dois. Às vezes não dá tempo, não dá para passar de oficial, passa de soldado. Ou vice-versa. A pessoa não passou de soldado, vai passar de oficial. Temos também, gente, uma oportunidade assim, muito bacana, que é o concurso de soldado para especialista. Essa aqui eu vou precisar de olhar minha colinha, porque é bastante importante. Então, o que é especialista? É o bombeiro já contratar pessoas que já têm algumas habilidades. Então, serão ofertadas 8 vagas para mecânico motor a diesel, 2 vagas para eletricistas, 8 vagas para desenvolvedor na área de comunicações, 5 vagas para técnicos de enfermagem. Pessoal da enfermagem aí, gente, vamos estudar. O bombeiro, né? Tudo bem que o número de vagas são poucas, né? Mas antes isso do que nunca, né? Do que nenhuma. E 5 vagas para o pessoal, né, técnico em saúde bucal. São cursos técnicos. Então, bastante vagas. E também, uma novidade, são os músicos. Como eu te falei, eu também sou músico. Sou saxofonista, sou trombonista. E no bombeiro até corneta. Eu toco lá de vez em quando, na necessidade. Para os músicos, nós teremos 2 vagas para trombones, 1 vaga para eufórium, 2 vagas para percussionistas, 1 vaga para sax tenor, 1 vaga para sax barítono, 1 para sax alto, 1 para trompete e também 1 para baixo elétrico de cordas. Realmente, nesse concurso, com esse tanto de cargos, são muitas informações. E aí, algumas que eu não posso deixar de dizer aqui, o período de inscrição, ele vai do dia 7 de novembro a 8 de dezembro. Então é praticamente um mês. E o período de isenção é a primeira semana. A partir do dia 7 até o dia, se eu não me engano, 10 ou 11, né? A pessoa tem aquele período ali de isenção. Às vezes a pessoa não está trabalhando, não vou estudar para o concurso. É a oportunidade de pedir a isenção. Os requisitos mínimos: idade, 18 e 30 anos, e ter o ensino médio até a data da matrícula. Lembrando que para alguns cargos tem que ter a CNH, ou a permissão para dirigir, né? E aí, Leila, fica assim uma dica muito importante. A pessoa, eu sou concurseiro também, né? Para mim chegar onde eu cheguei no bombeiro, eu tive que pagar o preço. Estudar muito. Aí o nosso jovem vai tentar o concurso público, mas não leu o edital. Entendeu? Então, o cara chega lá 15 minutos atrasado, porque eu imaginei que fosse tal hora. Gente, os concursos militares, eles são bastante rigorosos no que se refere a datas, a prazos e aos quesitos. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é ler o edital igual uma Bíblia. Imagina. Tem que ler de cabo a rabo, as entrelinhas. Por quê? Porque ali
Eu falo isso. Não é o mais inteligente que passa nos concursos. É a pessoa que sabe jogar melhor. Porque é como se fosse assim, é uma estratégia. Sim. Estratégia de estudo, estratégia desde o início aqui, ó, que abriu o edital. Então a pessoa tem que olhar o edital, ver as entrelinhas. Poxa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Baixe as matérias, né? Pague ali o seu cursinho, comece, se dedique para ser amanhã ou depois, né, um bombeiro. Não tem ninguém rico no bombeiro não, entendeu? Mas dentro do cenário nacional, é uma profissão assim que, né, é uma carreira Sim, que paga bem. Com certeza. A gente tem uma perspectiva de crescimento na carreira. Eu vou dar o meu exemplo. Sim. Eu entrei soldado, hoje eu sou oficial. Bacana. Então tudo isso a corporação me deu abriu essas portas para mim. Então a gente quer aproveitar a oportunidade de falar com os nossos jovens, né? De 18 a 30 anos, ambos os sexos, baixa o edital. E onde que a gente vai achar o edital, gente? Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Aonde vai achar o edital? Site do bombeiro. Coloca lá, concurso público bombeiro 2023. www.bombeiros.mg.gov.br. Ah, mas esse nome tá grande. Dá um Google. Bombeiros MG Concurso Público, que vai ter os links direcionando, né? E é uma excelente oportunidade, principalmente para quem ainda não tem o curso superior. Ótimo, maravilha, então. Então, tenente, as dicas foram dadas, o pessoal que tem interesse, né, em entrar nessa área, sabemos que é uma profissão muito bonita, é uma profissão árdua, né, não é fácil. Não é fácil, gente. Mas é recompensatória, né? Deve ser muito prazeroso saber que você contribui para salvar tantas vidas, né, com o bem-estar da sociedade. E agradecemos, tenente, a sua participação, temos certeza que foi de grande valia, muitas dicas valiosas, preciosas, e ainda mais essa oportunidade aí do concurso, né, que está por vir. E você quer deixar algum recado, alguma mensagem final? Na realidade, assim, eu gostei demais, né? Dizer que foi muito boa a entrevista, foi, né, bacana, assim, livre. E eu gostaria de mandar, de certa forma, assim, um abraço aos meus colegas bombeiros, né? Todos, do mais recruta até o nosso comandante, né? É uma satisfação poder estar aqui. Na realidade, não é colega que está aqui, é um integrante, né? Mas que representa todos vocês aqui, dando essas dicas, batendo papo com a galera. Bacana. Então é uma satisfação para mim, né? Estar representando. E deixar uma mensagem para a população. É o seguinte, o Corpo de Bombeiros, né, é uma instituição que ela vem a cada dia mais buscando melhorar, aperfeiçoar, para prestar cada vez mais um atendimento melhor para a população, não só em Montes Claros, né? Sim. A gente observa que o bombeiro agora está em outras cidades, Bocaiúva, Francisco Sá, Salinas, Januária, Janaúba, Diamantina, Curvelo. Então a corporação está crescendo, né? E para que a corporação cresça, mais desenvolva, temos aí o concurso, né? Para que mais pessoas possam ter essa satisfação que eu tenho em ser bombeiro. Então é muito gratificante, é uma profissão a qual eu posso dizer, eu sou muito feliz em ser bombeiro, eu amo essa profissão. E a gente percebe, olhando para você, é nítido, né, o seu amor pela profissão. Que bacana, viu? Agradecemos demais a participação. E a você de casa, agradecemos a audiência e até o próximo episódio do Web Terra Podcast. Tchau, tchau!